Oi, pessoal, eu sou a Laura e está no ar mais um episódio do podcast Fala aí Publicitário, um podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Marília. Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou estudante de publicidade também, e a gente está com a nossa convidada, que é designer e diagramadora do jornal Estadão, que é um dos mais importantes e mais conhecidos no país hoje em dia, que é a Beatriz Divuca. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Oi, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho. Pois é, Bia. E o Estadão está completando 150 anos esse ano, né? E você, que é uma profissional jovem e trabalha nesse jornal que tem muita história, conta pra gente, como que você foi para lá? Bom, então, na verdade foi meio que por acaso, assim. Eu sempre tive essa vontade de algum dia poder trabalhar no mundo da comunicação dessa maneira. Aham. Só que eu não esperava entrar no Estadão, como eu entrei. Eu entrei ano passado, faz um aninho que eu entrei. E foi através, procurando vagas na GUP mesmo. Tinha acabado de sair de um estágio, eu estava à procura de outra coisa. Eu não Aham. pretendia, entrar no Estadão, eu entrei como jovem aprendiz, não pretendia essa vaga. Mas eu achei legal, eu falei, pô, não sei quando é que eu vou ter de novo essa oportunidade de estar na minha área, no Estadão. Então eu acabei me inscrevendo e acabou que deu um match super certo, assim. Foi tipo questão de duas, 3 semanas de entrevista e afins, e eu acabei entrando lá dentro. Foi super, super simples e foi, assim, bem. Era pra ser, sabe? Então, Aham. bem legal. Eu vou fazer a próxima pergunta agora, tá bom? Como que você enxerga essa importância do Estadão na história da imprensa brasileira, especialmente do ponto de vista de quem cuida da apresentação visual? Então, o Estadão, se eu não me engano, ele é um dos primeiros jornais, assim, à venda de forma popular, né? Então, o Estadão, ele surgiu no centro de São Paulo e ele no início, né, era passado um homem e um cavalinho que ia até de porta em porta, anunciando o jornal e afins. E um fato engraçado é que ele era um francês, que daí ele veio da França pobre, e aí ele tava procurando um emprego, aí ele achou esse emprego e ele falou, beleza, vamos lá. E, bom, aí voltando pra perguntinha, então por ele ser, tipo, um dos primeiros, eu vejo essa importância justamente por ele ser um dos primeiros jornais populares, assim, por passar de bairro em bairro, e eu acho muito engraçado porque o jornal e o design, eles estão intrinsecamente ligados, né? Uhum. Então, se você for pegar a imprensa de Gutenberg, que começou com a Bíblia, mas foi ela que foi responsável por, vamos começar a produzir jornal e afins. Então tem todo esse rolê que, assim, é incrível. E a gente também tem a importância do designer em si, né? Então, se você for pegar o primeiro jornal que foi publicado, que é esse aqui, e além de ser gigante, você não consegue entender muita coisa. É muito Sim. é poluído visualmente, tá vendo? Tipo, É textão atrás de textão. Sim. exato. Então, tipo, é um jornal que não dá vontade de ler. Então, você vê que o design daqui não era, tipo, o ideal. Ele não era o ideal. Mas porque tinha na época tava ótimo. Então, você Uhum. vê que o design, ele tem uma importância aí justamente para poder tornar o produto mais atrativo. Pra pessoa bater o olho e saber do que aquilo se trata. Pra poder se sentir vontade de ler aquilo, sabe? Então, Sim. e você vê isso acontecendo na história do Estadão. Então, tem essa primeira edição, que assim, é texto atrás de texto. Você vê as edições da década de 70, 80, tendo. Eu não tenho nenhum exemplo aqui, infelizmente, mas você vê elas tendo mais cores, você vai vendo ela ter uma Uhum. separação de texto maior, as fotos mais coloridas e assim por diante. Tem as publicidades, propagandas que da época. Gente, é incrível, eu adoro. Então, tem toda essa questão que você vai vendo essa evolução, sabe? E aí, hoje, o Estadão, ele continua sendo um jornal, embora tradicional, muito forte, né? Muito Aham. importante ainda. E você vê que na parte de design, ele acaba valorizando o equilíbrio entre a parte branca e a parte de texto e afins. Então, eu acho que eles conseguiram Uhum. encontrar, assim, um meio termo legal. Sim. Ainda mais que teve uma mudança aí de geração, né?
Pô, a geração mais passada pegava um design assim, texto atrás de texto e tinha paciência de ler, né? Hoje a pessoa, você vai colocar texto atrás de texto num jornal, mesmo sendo impresso ou um veículo digital, a gente sabe que ninguém vai parar para ler um monte de texto. O que pega mesmo a pessoa hoje é o visual, né? Sim, e se você parar para pensar, para refletir, a gente tem muito essa cultura de ler só a chamadinha para ver o que está Aham. acontecendo. Então tem muito disso também. Então, se não tem algo de destaque falando o que está acontecendo, você não vai querer ler, sabe? Hoje em dia, todo mundo com muito pouco tempo, né? A pessoa não. Dificilmente vai parar. Só tipo, tem que chamar muita atenção dela mesmo, né? Toda essa jogada do visual para prender a pessoa, né? O próprio Sim, bom também, né? Sim, sim. e Bia, a gente sabe que muita coisa mudou, né? No conteúdo, tanto no conteúdo quanto na forma que vocês trazem ele para o público, né? Uhum. E há pouco tempo, a gente viu que você fez a diagramação de uma matéria da volta dos macacos bugios na Serra da Cantareira, que a gente achou que ficou incrível, ficou muito legal mesmo, vocês são Obrigada. de parabéns. E ao contrário, né, da maioria dos jornais, vocês não fizeram uma transição total do impresso para o digital. E conta pra gente, como que você trabalha nos dois mundos, como que é esse processo, e dentro desse processo, quais que são os maiores desafios nessa adaptação de conteúdo? Certo. Então, essa adaptação que o Estadão fez, ele começou lá em 2021, beirando a pandemia, em que a gente fez um novo projeto de um novo jornal. Então, a gente adaptou o tamanho, agora é o tamanho menorzinho, o germânico. E como é que a gente trabalha dentro desse tamanho? A gente vê aquilo que é quente. Então, pô, essa matéria, hoje, ela é algo importante? Ela é algo relevante no mundo? Ela é algo que vai chamar a atenção do leitor para querer comprar o jornal? Se for, ela vai dentro do jornal. O jornal de hoje, ele tem cerca de 40, 50, 60 páginas. E o diagramador, infelizmente, não faz parte do online. Uhum, A gente lê as matérias online, até para a gente uhum, poder servir de apoio aí para o editor para saber o que, que vai ter já dentro do caderno, sabe? Então, uhum, putz, sei lá, teve o Oscar agora há pouco tempo, a gente viu que a uhum, Fernanda Torres estava sendo indicada e afins. Então, pô, vamos adiantar isso? Que tal a gente diagramar algo do tipo, já que a gente sabe que vai sair alguma uhum. matéria assim? Então, a gente trabalha mais ou menos assim, dessa forma. É, Calma, eu acho que eu respondi tudo, né? Tipo, não sei se faltou algum trechinho. Oi. Sim, sim. Ah, Beleza. bom, né? A gente sabe que hoje tudo é muito rápido, né? As notícias precisam ser publicadas rapidamente. O público reage em tempo real. Essa velocidade afeta o tempo que você tem para pensar no visual da diagramação? Como você equilibra isso com a qualidade? Então, sobre essa questão de rapidez e adaptação e afins, o que acontece? A gente tem um projetinho para seguir. Toda vez que você vai criar alguma coisa física, você tem um projeto lá. Então, você já tem mais ou menos pronto quais templates você tem que usar, qual é a fonte que você usa, as cores, tudo isso já tá lá prontinho para você. Então, essa questão ajuda muito na hora, que às vezes acontece assim do nada, né? Então, sei lá, um avião cai. Meu, Uhum, tem que fazer em 30 minutos. É verdade. Então, por exemplo, ontem a gente estava quase para fechar o caderno de esporte e aí teve o anúncio de que o presidente do Corinthians, que sofreu impeachment, na verdade voltou. E isso faltava, tipo, muito pouco tempo para fechar o caderno. Aí a gente teve que mudar o uhum. caderno de esporte por conta disso. Então, foi foda, foi foda. Então, a gente tem que deixar meio que essa É carta correria total, né? muita correria, muita. Então tem essa questão da correria, mas é você tá lá preparado, você saber qual template que você pode usar, qual a fonte já tá lá, né? Então, qual template que vai usar? Ah, tem foto? Beleza, foto é legal, vamos deixar a foto grandona, matéria embaixo. Então, e é até essa troca de conversa. Então, a gente conversa muito, tem essa conversa muito grande entre os editores e os diagramadores, entre os Uhum, jornalistas também, então, nós três. E o grupo de diagramação tem que ser um grupo aí razoavelmente grande. Então, uhum, como eu sou uma assistente ainda, eu sirvo como uma carta coringa
E aí tem eu e tem mais outras 2 pessoas que têm meio que essa mesma função. Os outros diagramadores, eles ficam cada um em uma editoria. Então tem uma pessoa para cuidar de economia. Se a economia tá pegando fogo, essas outras 3 pessoas, incluindo eu, vai lá ajudar o Uhum. diagramador de economia, entende? Então a gente vai fazendo essa dinâmica para dar Ah, conta de então, tudo. agora é tudo separado, agora que eu entendi. É um pouquinho separado. Eles são divididos em cadernos. Tipo, a gente fala que tem o caderno azul, o caderno verde e o caderno rosa. O Entendi. caderno azul é o caderno de metrópole, internacional e política. O caderno verde é o de economia e o caderno rosa é o de caderno de cultura. E ai, peraí, eu esqueci o nome. O caderno rosa é o caderno de cultura e comportamento. Uhum. Nossa, como é bem correria, vocês têm um processo bem definido, né? É como se fosse padronizado e definido cada setor, até layout, tudo, né? Sim, sim. Tem essa padronização justamente para facilitar. Assim, tem os dois lados da moeda. A gente tem essa Uhum, padronização e afins para poder entregar um layout legal, para poder uhum, entregar com rapidez. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem tempo para pensar em algo, a gente tem uma liberdade criativa um pouquinho maior, que é bem bacana também. Como é o sim. caso do Bugio. Aquela matéria do Bugio a gente fez uns 3, 4 dias antes de sair. Então deu para dar Uhum. uma pensada melhor em como é que cada coisinha ia se encaixar para ficar mais bonito. Ah, legal. Bia, e já puxando o gancho aí que você estava contando pra gente dessa correria, dessa loucura que é tudo muito rápido, a notícia tudo assim, papum, tem que ser rápido, tem que entregar. Já aconteceu alguma situação engraçada ou caótica? Quem sabe, né? Quando a gente trabalha nessa correria, a gente mesmo que está no caminho aí para ser publicitário também é um mercado muito corrido, tem que ser tudo muito rápido, é tudo para ontem, tudo em cima da hora. É mesmo. É, já aconteceu com você uma situação assim na hora do fechamento de uma edição que você possa contar aqui para gente? Já aconteceu sim, já aconteceu de uma vez uma das diagramadoras, ela está de férias e aí eu tive que cobrir ela. E justo nesse Ah, dia teve um escritor brasileiro muito importante e ele tinha morrido. E era Hum, tipo o meu primeiro dia que ia cuidar desse caderno, que era o caderno de cultura e comportamento, sozinha. Pois é. E eu não fazia a menor ideia que esse escritor tinha morrido, porque foi tipo logo de manhãzinho, então eu tinha acabado de chegar no trabalho e ele tinha morrido, nem tinha uhum. aberto o computador. E aí eu lembro que o editor de arte, ele pôs a mão no meu ombro, ele virou pra mim e fala: Bia, não se desespera, mas fulano morreu. Aí eu fiquei, quê? Não! Aí a gente teve que mudar todo o caderno e assim, e foi meio. Foi engraçado. Tipo, agora, eu lembro desse momento, eu acho muito engraçado. Aham. Mas na hora, tipo, você tem que ser bem cabeça no lugar, sangue frio e vamos lá, porque você tem que adiantar todo o caderno e deixar bonitinho, assim. Então, Uhum. é. E geralmente, quando alguém te fala não se desespera, vem a frase que vai te desesperar com certeza em seguida. É sempre assim. E, tipo, normalmente, às vezes acontece de nem ser algo tão desesperador assim, mas a pessoa fala, não se desespera, você já fica desesperado só pra ter falado isso. E aí você tinha nas suas mãos uma notícia totalmente importante e no fim deu tudo certo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Já aconteceu uma vez também de eu estar. Foi minha primeira vez da Páscoa esse ano com eles, né? E aí tem o caderno de Páscoa, que é tipo, tem o paladar, que é uma parte do Estadão, um caderno, que cuida só dessa parte de comida. É uma delícia. E aí, quando tem Uhum. essas festividades, eles fazem tipo. Eles pegam alguns ovos de algumas marcas, eles experimentam e falam: olha, ovo de tal marca é uma delícia, tem mais chocolate, sei lá, as frutas vermelhas deles são refrescantes, essas coisas do gênero. E aí a minha chefe virou pra mim e falou: Bia, tudo bem você cuidar desse caderno? Só que ela falou num tom tão sério. Ela falou, tipo, como se eu estivesse cuidando, sei lá, tipo, de uma mina de ouro. Então, naquele momento, eu fiquei assim, tipo, oi? No fim deu tudo certo, que eu tive o apoio da equipe, né, da diagramação no geral.
Uhum. E ficou a coisinha mais linda do mundo. Então, eu tenho muito orgulho dele, mas na hora também foi meio assim, socorro, mas deu tudo certo também. E Bia, pensando no futuro do jornal, quais tendências você enxerga para o design editorial nos próximos anos? Certo. Sobre as tendências no jornal, eu acredito que o jornal ele tem que ser construído cada vez mais pensando no design, cada vez mais sendo atrativo. Justamente pelo fato de que o jornal, ele deixou de ser o único meio de comunicação. Então, você consegue ler uma notícia no Instagram. Tanto é que, de vez em quando, o Estadão, ele posta notícias no Instagram. Então, pô, por que que eu vou querer comprar um jornal por comprar para ter uma notícia eu tô rolando o feed, eu tô vendo, sabe? Então, eu acho que tem essa questão a ser levantada e discutida, e que eu acho que o Estadão atende bem, que é essa questão de você tornar um produto que você queira ter pra você, não era mais uma questão de, putz, eu preciso, eu quero ter, sabe? É um pouquinho diferente. Então, qual que seria o melhor template? Qual que é a melhor foto? Qual que é a melhor cor? Qual que é o melhor tudo, sabe? Então, você tem que entregar Uhum. isso para as pessoas para poder seguir em frente, entende? Então, eu acho que a tendência é cada vez mais você seguir tendências do design, né? Embora mudam cada ano, eu acho que é importante você poder acompanhar, justamente para conseguir se manter firme no mercado. E deixa eu só, tipo, encaixar uma pergunta aqui rapidinho. Uhum. Você acha que, tipo assim, páginas de fofoca, que nem a Choquei, ela Uhum. querem alguma coisa, tipo, no jornal, pra vocês? Não, essas páginas, é que assim, o jornal, peraí que eu pensei em muita coisa, perdão. Mas então, não. O que acontece? O jornal, ele só trabalha com fatos, ele só trabalha com aquilo que é 100% veridício e aquilo que não machuca o próximo, entende? Já aconteceu de uma vez o Estadão, ele ter problema com uma foto de uma mulher num festival que ela tava sem a camiseta, se é que vocês me entendem. Então, tipo, desde aquele momento não se tem mais esse tipo de coisa. Então, Uhum. a gente só trabalha com coisas que são, tipo, importantes e com coisas e com fatos realmente relevantes. Então, por exemplo, separação da Virgínia do Zé Felipe. É. Não cabe dentro do Estadão, entende? O Estadão, ele é de Uhum. fato mais para notícias realmente quentes, aquilo que você vai olhar daqui 10 anos e você vai falar, putz, aquilo fez diferença no mundo, entende? Então, Entendi. páginas de fofoca e jornais de fofoca e afins, eles têm a sua importância, sim, claro, com certeza, alimenta nós, Uhum. meros mortais, mas essas fofoquinhas vão ser importantes daqui 10 anos? Aí é aí que Não. entra a questão de entrar pro Estadão. Realmente. É, aproveitando isso que vocês disseram, aí a gente traz novamente aquele ponto sobre essa fidelização do Estadão com o seu público, que é realmente quem preza pela veracidade dos fatos, além do design atrativo, realmente a pessoa, ela não ela, além de precisar daquilo, ela quer, porque ela pode encontrar por outros meios, mas nenhum vai ser como o Estadão trazendo isso para ela. É uma questão de originalidade, né? Sim, sim, é exatamente isso. O público do Estadão, ele, por enquanto, é um público um pouco mais velho, né? Uma faixa etária aí, Uhum, por volta dos 40, 50 anos. Mas o uhum, Estadão, ele tá fazendo um movimento para poder chamar a atenção mais da nossa geração. Então, você vê o caderno de cultura, ele sempre está voltado mais para assuntos que tá acontecendo agora. Então, uhum, você vê a questão do Oscar, desculpa, gente, amo o Oscar, você tá assim, ele pra sempre. Então, você vê a questão do Oscar, aí você vê a questão tem uma colunista, a Alice, que ela é sempre voltada mais pro mundo da moda, então você vê ela indo para desfiles do Gabbana e afins. E você vê até mesmo, vocês que são de publicidade de propaganda, vocês podem ver que no Estadão tem um anúncio do Detal direto, tem anúncio da uhum, Budweiser, tem anúncio dessas coisas. Então, eles estão querendo mais trazer públicos jovens agora também. E fidelizar a gente, né? Então, é.
Legal, Bia. Legal. E no meio disso tudo, né, existe também o desafio de separar dentro do jornal o que é o conteúdo jornalístico do que é o conteúdo de publicidade. E como que Sim. vocês fazem isso? Como que vocês diferenciam visualmente o que é o conteúdo jornalístico do conteúdo publicitário no Estadão? E como que é essa integração do time com o time de publicidade e ela realmente existe? Como que vocês fazem esse processo? Sim. O time, essa integração entre os jornalistas e o time de publicidade existe, até porque às vezes acontece de uma matéria bater logo com alguma publicidade ali que seria legal de fazer, então existe, ela acontece. Sobre a questão visual, eu separei alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor, e eu vou apresentar para vocês. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é quando acontece do anúncio entrar na capa. Então, putz, um anúncio muito legal, o pessoal quer pôr na capa. Então, esse aqui é um anúncio de capa. E esse aqui é até mais legal porque eles vão um pouco a questão do Papa, do conclave, da fumacinha, assim. Beleza, aí você vê aqui e você fica, putz, será que é, sei lá, só uma capa bonita que eles decidiram fazer só com uma imagem ou não? Aí aqui em cima, dá pra ver, tá escrito aqui, ó, capa promocional. Então a gente acaba sabendo por isso. E aí, aqui eu não deixei, mas logo em seguida entraria a capa normal do Estadão. Um segundo exemplo é quando já tá dentro do Estadão e aí o anúncio ele é inteiro. Então na página não vai ter tipo algo anunciando que é uma publicidade, mas por ser uma publicidade gigantesca na página, fica um pouquinho de cara. Então essa tem aqui, tem essa. E aqui no verso também tem outra. Então fica meio que, putz, isso aqui é uma publicidade. Legal. Outro exemplo que tem é que, por exemplo, putz, estamos no caderno de economia e temos uma publicidade sobre o mundo do agronegócio. Então, combinaria. E aí, quando é um anúncio de meia página ou de pequenininha, a gente faz o seguinte. A matéria ou a coluna, ela sempre fica na parte de cima. E aqui embaixo a gente dá o espaçamento de 2 linhas. Então, vem uma linhazinha bem fininha aqui, não sei se dá pra enxergar. E aí, logo em seguida, depois dessa linhazinha, vem um anúncio. Então, quem tá acostumado com o jornal sabe que logo em seguida, depois da separação de 2 espacinhos mais a linhazinha fininha, já vai vir a publicidade. Então, a gente faz essa separação. E da questão sobre a integração, tem 2 cadernos aqui que eu acho incríveis, que tem a Patrícia Ferraz, que ela costuma fazer receitas. Então, tem essa receita do crepe. E logo embaixo dela tem uma publicidade de um restaurante. E eu achei isso fantástico. Então, tem essa questão. É algo que casa, né? Exato. E aí também tem um do Oscar, de quando teve a noite do Oscar mesmo. O Caderno de Cultura, ele começou falando do Oscar. E aí, Oscar. E aí, pá! Você vê a carinha da Fernanda Torres no Itaú. Então, tem essa conversa direta. É algo totalmente arquitetado e tem que acontecer com a junção dos 2 setores aí, né? Senão, realmente não acontece. Exato. Legal, E Beatriz. isso acaba até se tornando o jornal mais atrativo, né? Mais funcional. Sim. Então, É algo que não fica jogado, né? Sim, exato. Bom, Bia, agora para terminar, qual que foi o trabalho mais bonito, mais desafiador que você teve até agora no Estadão? Que faz um tempinho já que você tá, né? Um aninho? Sim, faz um tempinho. Eu acho que eu tive 3. Eu separei 2 deles aqui comigo. O outro, eu não separei porque ele é um pouquinho grande. Mas o meu favorito de todos é o da Páscoa, que eu comentei com vocês, que foi foram 4 páginas, então foram 2 duplas. E eu fiquei responsável pela primeira dupla. Eu acho que foi uma das coisas mais lindinhas que eu já fiz. Acho que não vai dar pra mostrar tudo. Eu vou mostrar por parte. Peraí. Então, a gente começou com essa página aqui. Essa aqui foi a mesa que a gente fez para poder experimentar os ovos de Páscoa. E logo em seguida começa a matéria do Paladar falando. Ficou bem bonito. Nossa, Ai, obrigada!
De E aqui verdade. obrigada, gente, eu fico muito feliz. E aqui fica a segunda parte dessa página, que aqui tem as fotinhas dos ovos e aqui a gente Uhum, começa a falar sobre as marcas e afins. É um trabalho que eu tenho um carinho muito grande por ele. uhum. E um outro trabalho que eu tenho muito orgulho de falar que fui eu que fiz é essa coluna da Alice, que tinha essa Nossa. colagem legal, ela era grandona. A gente falou, Aham, putz, e se a gente ornamentar o título com uma colagem? Aí a gente teve a ideia de colocar o título aqui embaixo do uhum. banco, né? A legenda aqui. E deixar o texto correr aqui, que eu falei, pô, vai ficar legal. A pessoa vai bater o olho, vai ver o título, vai começar a ler, vai se interessar. Muito lindo. E E o fica bem segundo dinâmico, né? trabalho. Fica bem Oi? interativo, não fica aquela coisa chata de Fica. olhar. Exato, exato. É que daí a pessoa, putz, cansou de olhar, volta pra imagem, vê. Porque o texto é sobre a imagem, então, tipo, a pessoa vai poder voltar Aham, várias vezes na imagem pra poder entender o que tá escrito, sabe? Então, ficou sim. bem. A gente pensou nisso. E um terceiro trabalho que não tá aqui comigo, mas eu acho que vocês conseguem encontrar na internet ou na banca ainda, talvez. Aham. Foi do conclave, foi da morte do Papa, que foi um trabalho, assim, bem foi bem intenso e a gente já estava Uhum, arquitetando ele há um tempo, desde que anunciou a primeira internação do Papa, né? Então a gente já começou a montar. E uhum. aí, quando aconteceu, eu tava lá, a gente deixou arquitetado, mas tem que fazer alguma coisinha ou outra. E é um trabalho que toda vez que eu vejo assim, dá um suspiro fundo, assim, você fica, cara, que negócio bonito. Não fui só eu que fiz esse, foi a equipe de Aham. diagramação inteira, mas é algo que eu tenho bastante carinho também. Uhum. Ah, legal, Bia. E você é uma pessoa que tem muito orgulho do que faz, pelo que a gente percebeu, e gosta bastante. E eu queria te pedir, para quem está te ouvindo e sonha em seguir um caminho como o seu, que conselho você daria para o estudante de publicidade e propaganda que quer atuar com design ou diagramação em mídia? Certo. Gente, estudem. Eu acho que é um conselho, assim, que chega a ser. É clichê falar isso, mas eu acho Aham. que é isso. E quando eu digo estudar, não é só você sentar a bunda na cadeira, ler um livro. É tipo, é você literalmente praticar. Então, Uhum. eu queria um dia poder trabalhar fazendo capa de algum livro. Vamos estudar como é que faz uma capa de livro e tentar reproduzir? Uhum. E eu gostaria muito de um dia poder trabalhar como diagramadora no Estadão. Vamos pegar uma página do Estadão, vamos tentar reproduzir no InDesign para ver como é que funciona. Uhum. Então, eu acho que é seguir nessa área, conversar com pessoas que são dessa área é extremamente importante. Não só dessa área, mas eu acho que na área da comunicação, no geral, é muito importante você ter contato com todo mundo. Porque, querendo ou não, as coisas vão se conectar uma hora, né? Sim. Então, você poder conversar com essas pessoas e praticar muito. Consumir muita coisa, mas Uhum. não tipo, consumir entendendo aquilo, compreendendo aquilo. Então, eu acho que a gente tem muita mania de entrar no Behance. Não sei se vocês costumam usar o Behance. Aham. Então, eu acho que a gente tem É bem muita legal. mania. É muito legal, eu amo ele, do fundo do meu coração. Mas eu acho que a gente tem muito costume de entrar no Behance e consumir como se fosse um Instagram da vida. A gente não vai atrás de se aprofundar. Então, você Uhum. se aprofundar do assunto, entender o que tem por trás daquilo, eu acho que ajuda você a entender melhor mesmo como as coisas funcionam para poder praticar, entende? Então, Sim. acho que é isso. No fundo, Botar no estudo. papel, parar de procrastinar, Exato. estudar e botar em Sim, prática realmente, né? sim. Bia, muito obrigada por esse papo incrível. A gente de verdade adorou te conhecer e Ai, conhecer um pouquinho mais do universo do Estadão, né? Que muitas vezes a gente nem imagina como que funciona por dentro, né? E sim. agora a gente pode dizer que o pouquinho que a gente já conhece é incrível, muito legal mesmo. Fica o nosso agradecimento aí para você. Sim, muito Ai, obrigado. ai, gente, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Se precisarem de mim, nas próximas vezes estou aqui. Agradeço profundamente a oportunidade. Obrigado, pessoal. Fica a dica. E esse foi mais um episódio do Fala aí Publicitário. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo episódio, pessoal.